Bem-vindos à Alemanha. Imaginem viajar de volta no tempo para 1871. A Alemanha, como a conhecemos, é novinha em folha. Antes disso, era uma colcha de retalhos de diferentes estados. Cada estado tinha sua própria moeda, o que tornava o comércio uma verdadeira dor de cabeça. Imagine tentar pagar por uma salsicha alemã, uma Bratwurst, com moedas da Prússia, Baviera e Saxônia. Um caos total. Para unificar a nova nação, a Alemanha precisava de uma moeda única. E então, em 1873, surgiu o Marco de Ouro alemão. O marco era atrelado ao ouro, o que lhe dava estabilidade. Pense nisso como uma promessa de que cada marco valia uma certa quantidade de ouro. Isso trouxe ordem à economia e ajudou a Alemanha a se estabelecer como uma grande potência. O marco rapidamente se tornou um símbolo da unidade e força econômica alemãs. Os alemães se orgulhavam de sua nova moeda. Eles confiavam nela. Ela representava o lugar deles no mundo. Pense nisso como uma nota de euro novinha em folha hoje. Um símbolo de estabilidade e cooperação. Avançando para a década de 1920. A Alemanha está se recuperando da Primeira Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes obrigou a Alemanha a pagar pesadas reparações de guerra. Para piorar as coisas, o governo começou a imprimir dinheiro para pagar suas dívidas. Imagine uma impressora funcionando dia e noite, sem parar. Essa impressão desenfreada de dinheiro levou à hiperinflação. Os preços dispararam descontroladamente. Um pão podia custar bilhões de marcos. As pessoas precisavam de carrinhos de mão cheios de dinheiro só para comprar mantimentos. Imagine ter que pagar por um pretzel com um carrinho de mão cheio de dinheiro. O marco se tornou praticamente inútil. A hiperinflação da década de 1920 foi um período sombrio para a Alemanha. Ela acabou com as economias, destruiu empresas e abalou a fé das pessoas em seu país. O outrora poderoso marco se tornou um símbolo de caos econômico e incerteza. É um lembrete severo da importância de uma política monetária sólida. Em 1933, o Partido Nazista chegou ao poder. Eles tomaram o controle da economia, incluindo a moeda. Os nazistas usaram o marco como uma ferramenta para financiar sua máquina de guerra. Eles forçaram os países ocupados a aceitar o marco e saquearam seus recursos. Imagine ser forçado a usar uma moeda imposta por uma força de ocupação. Durante a Segunda Guerra Mundial, o marco alemão era essencialmente duas moedas. Havia o Reichsmark usado dentro da Alemanha, e o marco de ocupação usado nos territórios ocupados. Isso criou um sistema complexo e injusto que beneficiava o regime nazista. A era nazista foi um capítulo sombrio para a Alemanha e sua moeda. O marco se tornou uma ferramenta de opressão e guerra. É um lembrete de que até mesmo algo aparentemente comum como o dinheiro pode ser manipulado para fins sinistros. Seção 4. O marco alemão. Um símbolo de recuperação e prosperidade alemã. Após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha estava em ruínas. O antigo Reichsmark não valia nada. Em 1948, uma nova moeda foi introduzida na Alemanha Ocidental, o Deutsche Mark, marco alemão. Este novo marco foi cuidadosamente gerenciado e apoiado por uma economia forte. Rapidamente ganhou uma reputação de estabilidade e confiabilidade. O Deutsche Mark se tornou um símbolo da resiliência e do sucesso econômico da Alemanha Ocidental. Ele desempenhou um papel fundamental no Wirtschaftswunder, o milagre econômico que transformou a Alemanha Ocidental em uma potência industrial. Imagine o orgulho que os alemães sentiram quando sua nova moeda se tornou um símbolo de seu trabalho árduo e recuperação. O Deutsche Mark não era apenas sobre economia. Ele também representava liberdade e estabilidade durante a Guerra Fria. Para muitos alemães, era uma fonte de orgulho nacional e um sinal tangível do ressurgimento de seu país. Seção 5. Do Deutsche Mark ao euro. Um novo capítulo para a moeda da Alemanha. Em 2002, a Alemanha adotou o euro, juntamente com outros 11 países europeus. O Deutsche Mark, antes um símbolo da força alemã, foi gradualmente retirado de circulação.
Alguns alemães hesitaram em abandonar sua amada moeda, mas o euro trouxe muitos benefícios, como viagens e comércio mais fáceis dentro da zona do euro. O marco alemão, desde suas origens humildes até sua eventual substituição pelo euro, conta a história da Alemanha moderna. É uma história de unificação, crise, recuperação e, finalmente, integração. Na próxima vez que você estiver na Alemanha, reserve um momento para apreciar o legado do marco alemão e seu impacto no país que vemos hoje.